Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje nós estamos aqui para poder falar sobre um tema de grande importância para a nossa vida de católicos, de cristãos, que é a devoção e a consagração à Santíssima Virgem Maria. A consagração e a devoção à Santíssima Virgem Maria nos moldes que nos ensina São Luís Maria Grignon de Montfort, no célebre Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem. Este livro possui um conteúdo e uma história que verdadeiramente são singulares, razão pela qual nós somos motivados a apresentar ao público, em maneira geral, a fim de que possa ter conhecimento desta riqueza espiritual com a qual poderão se beneficiar e, assim, viver melhor o seu seguimento a Jesus Cristo, nosso Senhor. A consagração aqui apresentada, ela faz parte do patrimônio espiritual da Igreja Católica e que, portanto, é proporcionado, é apresentado a todos os cristãos em maneira geral, independentemente do estado de vida. Esta consagração foi a forma espiritual que serviu para poder guiar a vida de muitos e muitas santas dos nossos tempos, incluindo o grande Papa João Paulo II, que foi, em nossos tempos, o maior apóstolo desta consagração. Daí onde vem o seu lema pontifical, Totus Tuus. Nós queremos apresentar esta consagração a todos aqueles que nos escutam agora e que nos assistem, a fim de que possa servir de auxílio à sua vida espiritual. Sou Padre Rodrigo Maria, da Fraternidade Arca de Maria, que tem por carisma a vivência e a difusão desta total consagração, como forma de nos auxiliar na vivência do nosso batismo, ou seja, no nosso seguimento de Jesus Cristo. O objetivo da difusão desta consagração é, de fato, esta vivência melhor da fé. E nós cumprimos esta missão em resposta ao Evangelho de Nosso Senhor e, mais especificamente ainda, aquele apelo que a Santíssima Virgem fez em Fátima, ao aparecer há 97 anos atrás, quando ela, dirigindo-se aos pastorinhos, disse que o seu filho queria estabelecer no mundo a devoção ao seu Imaculado Coração, com o objetivo de que Jesus tornasse-se o Rei de todos os corações e, assim, de fato, a fé pudesse ser experimentada e vivenciada em todo o mundo. Esta devoção ao Imaculado Coração não é outra coisa do que a verdadeira devoção. Aquela devoção que o próprio Cristo quis que nós tivéssemos para com a sua Mãe Santíssima, ao estabelecê-la mãe de toda a Igreja. De fato, quando lemos o Santo Evangelho, narrado por São João, no capítulo 19, versículo 26 seguintes, nós encontramos este testemunho e esta palavra de Nosso Senhor, onde ele entrega o apóstolo amado aos cuidados de sua mãe e, ao mesmo tempo, entrega a sua mãe aos cuidados dele. Dirigindo-se ao apóstolo, ele diz: Filho, eis aí a tua mãe. E dirigindo-se a Nossa Senhora, ele diz: Mulher, eis aí o teu filho. A igreja vai nos dizer que João representava todo o corpo místico de Cristo, ou seja, a igreja vai nos dizer que São João apóstolo representava, ou seja, ao entregar o apóstolo amado, São João, aos cuidados de Maria, Jesus não entregava apenas um homem, ele entregava a igreja inteira. E assim estabelecia a maternidade espiritual de Nossa Senhora sobre todos aqueles que comporiam o seu corpo místico, ou seja, sobre toda a igreja. Foi por isso que o Papa Paulo VI, no Concílio Vaticano II, ele proclamou Nossa Senhora Mãe da Igreja, fazendo, assim, uma interpretação oficial da Igreja a respeito deste trecho bíblico, desta passagem evangélica, na qual Cristo estabelece, portanto, esta maternidade espiritual de Nossa Senhora, fazendo com que ela seja verdadeiramente mãe para todos os cristãos. E o que significa ser mãe? Quando contemplamos na ordem natural a função, o papel de uma mãe, e entendemos que a mãe tem a função de gerar, dar à luz, depois educar,
acompanhar cada etapa, cada fase do desenvolvimento do seu filho, dos seus filhos. Esta também é a missão de Nossa Senhora em nossa vida espiritual. Cristo deu a ela a autoridade de mãe. Portanto, a palavra mãe aqui, no Santo Evangelho, não significa tão simplesmente uma forma de tratamento. Não é apenas uma forma carinhosa de se tratar Nossa Senhora. A palavra mãe no Evangelho, quando referida à Santíssima Virgem, nesta passagem bíblica da cruz, é uma palavra muito precisa, é uma palavra realmente técnica. Aliás, como todas as palavras de Nosso Senhor, são muito bem colocadas. A mãe aqui significa, portanto, uma missão. Mãe significa mais do que alguém por quem nós devemos ter carinho. Mãe significa alguém que tem sobre nós uma autoridade. Alguém que foi estabelecida como cuidadora, como aquela que nos gerará na fé, com a ação do Espírito Santo, como aquela que deve acompanhar cada etapa do nosso desenvolvimento espiritual, até que possamos atingir esta maturidade de fé, que significa este amor a Deus sobre todas as coisas. É importante nós pensarmos, por que Jesus nos entregou a Maria? Qual era a sua intenção ao fazer dela mãe de todos nós? O que ele queria ao estabelecer esta autoridade de sua Mãe Santíssima sobre os nossos corações? Qual era a sua intenção? É importante pensarmos nisto para que compreendamos bem o que é a devoção a Nossa Senhora. Para que entendamos a devoção a Nossa Senhora, como vai dizer o Concílio Vaticano II, dentro do grande plano de salvação de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus nos entrega a Maria a fim de que nós possamos ser salvos. Esta é a razão pela qual Ele nos entrega a ela. Alguém poderia objetar, mas como Jesus nos entrega a Maria para sermos salvos, se Ele é o nosso Salvador? É exatamente. Ele é o nosso Salvador e só Ele é o nosso Salvador. Acontece que a salvação, ela, além de ter sido proporcionada a todos nós, ela depende também de uma nossa correspondência. Na teologia nós chamamos redenção objetiva. É esta ação pela qual Cristo justificou-nos a todos nós diante do Pai, pagando o preço pelos nossos pecados. Mas existe aquilo que a teologia também chama de redenção subjetiva, ou seja, aquela parte que compete a nós, para que nós possamos obter a salvação que Cristo nos proporciona. E esta redenção subjetiva consiste no quê? Na adesão de fé aos mandamentos, à lei, à doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo. Santo Agostinho, o grande doutor da Igreja, que viveu há 1600 anos atrás, ele dizia assim, que Deus criou o homem sem a ajuda do homem, mas que Deus não o salvará sem a sua cooperação. A redenção subjetiva consiste, portanto, em acolher, em vivenciar a proposta de Jesus Cristo para nós. Esta é a redenção subjetiva, ou seja, trocando em outras palavras, para que nós possamos nos salvar, para que nós possamos desfrutar desta felicidade eterna que Cristo nos proporcionou, é necessário que aqui na terra nós vivamos de acordo com os seus mandamentos. Ainda em outras palavras, é necessário que nesta terra nós amemos a Deus de verdade. Jesus nos explica o que é amor a Deus, a fim de que nós não nos resvalemos num sentimentalismo ou numa doutrina puramente teórica. Jesus nos explica que amar a Deus é algo muito concreto. Amar a Deus é algo que se faz no cotidiano. Ele diz, quem me ama, obedece os meus mandamentos. Portanto, o amor a Deus consiste na obediência aos mandamentos. O amor a Deus consiste em colocar em prática aquilo que Ele nos mandou fazer. É assim que se demonstra o amor a Deus. Não é simplesmente por palavras, mas por atitudes. Eu demonstro que amo a Deus quando eu escolho fazer a vontade de Deus em minha vida. Eu demonstro que amo a Deus quando eu me decido pela vontade de Deus, desprezando sejam os meus caprichos pessoais, sejam as seduções do inimigo ou as atrações do mundo. Eu demonstro o meu amor a Deus quando eu, de fato, busco
colocar em prática o que ele mandou. E o que tem a devoção a Nossa Senhora a ver com isto? Tudo, absolutamente tudo. Quando se lê o trecho bíblico do Evangelho, em São João, no capítulo 19, versículo 26, se compreende, portanto, a intenção de Jesus ao nos entregar a Maria. Se de fato, para que nós possamos nos salvar, nós temos que amar a Deus, e amar a Deus consiste na obediência aos seus mandamentos, nós precisamos, portanto, de ajuda. Nós precisamos de auxílio, porque nós somos extremamente fracos, muito débeis, nós somos muito volúveis, nós somos muito facilmente influenciados pelas coisas do mundo, nós somos muito facilmente enganados pelas seduções do inimigo. É esta a razão pela qual Jesus Cristo, nosso Senhor, nos entrega a sua Mãe Santíssima. Quando lemos o Evangelho de São João, logo no seu início, nós vemos como Nossa Senhora exerce a sua maternidade espiritual. Lembremos-nos das bodas de Caná. Nas bodas de Caná, Nossa Senhora, ela dirige-se aos serventes quando percebe que o vinho acabou e dá esta orientação: fazei tudo o que ele vos disser. Portanto, ali está expresso de maneira maravilhosa, ilustrado de maneira muito clara, como é esta ação de Nossa Senhora em nossa vida espiritual. Como ela exerce esta maternidade espiritual sobre Nossa Senhora. Ela nos orienta à vontade de Deus. Jesus nos entregou a Maria com esta finalidade, a finalidade de que ela nos ensinasse a amá-lo, ou seja, que ela nos ensinasse a fazer tudo o que ele mandou. E desta forma nós pudéssemos viver na sua graça, na comunhão com ele. Desta forma nós pudéssemos de fato perseverar na sua comunhão, na obediência aos seus mandamentos, de forma a obter a salvação eterna. Por isso, Jesus nos entrega a Maria para que nós possamos nos salvar. Porque uma vez que ela nos ensine a amá-lo e colocar em prática os seus mandamentos, nós alcançaremos a salvação. E nisto consiste a verdadeira devoção a Nossa Senhora, em entregar-se a ela, para com ela aprendermos a fazer a vontade de Deus. É importante compreender que a devoção e a consagração a Nossa Senhora, elas não são apenas adendos à nossa fé, apenas aspectos secundários. Deus quis que fosse algo que faça parte integrante da nossa fé, do nosso processo de santificação e salvação. Portanto, a devoção a Nossa Senhora, ela é necessária para a nossa salvação. Necessária, essa necessidade chamada necessidade hipotética. O que significa isto? Que não precisava ser assim, mas Deus quis que assim fosse. Evidentemente que Deus não necessita de nada nem de ninguém para realizar os seus planos, se assim Ele o desejar. Mas, de fato, quando olhamos para a história da salvação, toda ela, quando nós olhamos para a história do povo de Deus no Antigo e também no Novo Testamento, nós vemos que Deus, mesmo podendo fazer tudo sozinho, Ele nunca quis agir assim. De fato, Deus quis sempre se fazer usar, quis sempre fazer uso dos seus servos, como, por exemplo, no Antigo Testamento. Deus, se quisesse, poderia falar diretamente a todo o povo, poderia falar a cada pessoa em particular, mas Deus não quis agir assim. Deus, quando queria falar ao povo, Ele escolhia um profeta e falava ao profeta, e o profeta falava ao povo em nome dele. E assim, o povo, quando então queria um benefício, eles clamavam a Deus, mas dirigia de maneira especial ali as suas súplicas, as suas queixas ou as suas reivindicações ao profeta, ao homem de Deus, etc., para que este pudesse, de maneira especial, pedir, suplicar ao Senhor aquilo de que eles necessitavam. No Novo Testamento, a mesma coisa. É verdade que Jesus Cristo é Deus, Deus que se fez homem e veio ao nosso meio e que nos falou diretamente. Mas é verdade também que Ele poderia ter simplesmente estabelecido uma religião na qual não houvesse nenhuma intermediação entre Ele e os homens. Entretanto, Ele mesmo estabeleceu esta intermediação, esta mediação, uma vez que Ele fundou a igreja, uma vez que Ele fundou o colégio apostólico, uma vez que Ele estabeleceu cargos, hierarquias e representantes dele em meio ao povo.
Foi por isso que ele, escolhendo o apóstolo Pedro, disse: Tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. A igreja foi fundada por Jesus Cristo, nosso Senhor, e colocada aos cuidados do Santo Padre, o Papa, que teve em São Pedro o seu primeiro representante. Portanto, Jesus Cristo, ele mesmo, sendo Deus, quis estabelecer esta mediação. E ele fundou a igreja e disse aos apóstolos: Quem vos ouve, a mim ouve. Quem vos rejeita, a mim rejeita. Portanto, a mediação não é algo que deva ser vista com estranheza, como que algo estranho à fé cristã. A mediação foi algo sempre querido e estabelecido por Deus. E isto se aplica de maneira muito eminente a Nossa Senhora. Quando nós olhamos para Maria Santíssima, podemos perceber que mais do que nenhuma outra pessoa, ela pode ocupar esta função mediadora. Porque, pelo próprio fato da encarnação do Verbo, Deus quis vir ao mundo por meio dela. Mesmo não havendo a necessidade de ser assim, quis vir ao mundo por meio dela. Como vai observar São Luís Grignon de Montfort, que os patriarcas, os santos, os profetas, os justos do Antigo Testamento, todos eles suplicaram a Deus a vinda do Messias. Mas foi só pelas orações da humilde Maria é que esta graça foi obtida. Pelas orações dela e por meio dela. E de fato, diz a Sagrada Escritura, que a Virgem conceberia e daria à luz a um filho. A Santíssima Virgem Maria, ela se auto-excluiu desta possibilidade de ser mãe do Salvador, uma vez que ela, na sua resposta ao anjo, disse: Eu não conheço homem algum, indicando não apenas o seu estado, mas o seu propósito, de permanecer uma virgem consagrada ao serviço de Deus. E desta forma, Deus a escolheu. O sonho de toda mulher judia era, de fato, ser mãe, e quem sabe, mãe do Salvador. Todas sabiam das profecias do Antigo Testamento, que Deus enviaria um Messias, que Deus enviaria aquele que deveria libertar Israel, aquele que deveria suceder o grande rei Davi, na promessa que Deus lhe fez, que no seu trono sentaria um herdeiro, cujo reinado não teria fim. Então, toda mulher judia tinha este sonho. Nossa Senhora, por sua vez, encontrou a sua grande alegria no escondimento e no serviço a Deus. Mas suplicava ao Pai, igualmente, que as promessas se realizassem. E obteve esta graça. Esta graça, mal imaginava, que seria realizada através dela mesma. E, de fato, Deus a escolheu. Deus a escolheu como meio pelo qual viria ao mundo o seu Filho. E como diz a Sagrada Escritura, no Evangelho narrado por São Lucas, no capítulo 1, que, por obra do Espírito Santo, Jesus foi gerado no ventre puríssimo, no seio puríssimo de Maria Santíssima. Portanto, Deus escolheu vir ao mundo por meio dela. Deus escolheu vir ao mundo por meio dela. E depois escolheu santificar as pessoas por meio dela também. Portanto, não cabe aqui a oposição de nenhum ser humano. É uma pena, é lamentável que muitos irmãos protestantes ou mesmo católicos mal esclarecidos não consigam compreender esta missão da Santíssima Virgem. Toda ela é inserida na missão salvífica de nosso Senhor Jesus Cristo. Nossa Senhora, ela foi escolhida por Deus. Ela não foi eleita pelos homens. Não foi o Papa, não foi algum santo, não foi algum doutor, alguma figura eminente quem inventou a devoção ou a consagração a Nossa Senhora. Foi o próprio Cristo quem a estabeleceu. Quando na cruz, neste Evangelho, narrado por São João, no capítulo 19, versículo 26, nós vemos esta atitude de Jesus em entregando o apóstolo e na pessoa dele toda a igreja aos cuidados de Maria. Nós vimos que Cristo não apenas queria que ela fosse um exemplo de fé, Ele quis que ela fosse mais do que isto. Ele quis que ela fosse mãe, geradora, educadora, formadora daqueles que Ele estava resgatando com o seu sangue. Ele quis garantir que tudo aquilo que Ele ensinou durante o seu apostolado, durante aqueles anos de apostolado, pudesse então ser colocado em prática por aquela que vivenciou a palavra de Deus da maneira mais perfeita possível.
Ele quis que ela ensinasse a todos aqueles que foram salvos por ele a fazer tudo o que ele mandou, conforme as bodas de Caná. E, de fato, ele foi quem a estabeleceu mãe. Foi ele o primeiro a nos consagrar a Maria. O que significa consagrar? Consagrar significa separar para. Consagrar significa colocar aos cuidados de. Isto foi o que Jesus fez. Ele nos separou como uma herança, entregando-nos a Maria. Entregando-nos a Maria para que ela pudesse, portanto, conduzir-nos a Ele de maneira mais perfeita. A devoção à Santíssima Virgem, portanto, consiste nisto. A consagração consiste nesta entrega total de nós mesmos a ela, a fim de que, por meio dela, nós possamos nos aproximar mais de Deus. A devoção à Santíssima Virgem, a consagração total a ela, ao contrário daquilo que imaginam, sejam os protestantes ou os católicos mal esclarecidos, ela nos aproxima de Deus. Ela faz com que os nossos laços com o Senhor se tornem muito mais estreitos. Ela faz com que o nosso amor a Deus seja purificado, cresça, torne-se muito mais profundo. Quanto mais de Maria nós formos, tanto mais pertenceremos a Jesus Cristo. Quanto mais nos entregamos a ela, tanto mais com ela aprendemos a amar a Jesus Cristo. Se fosse diferente, Jesus Cristo jamais teria vindo ao mundo por meio dela e muito menos teria nos entregue aos cuidados dela, conforme nos narra a Sagrada Escritura. Portanto, a devoção e a consagração a Nossa Senhora foram estabelecidas pelo próprio Cristo. Não cabe a nenhum ser humano, portanto, rejeitar aquilo que o próprio Cristo estabeleceu. Quem somos nós para contradizer a Deus? Quem somos nós para poder rejeitar a vontade do Senhor? Quem somos nós para poder ensinar ao próprio Deus a maneira como ele deve agir para santificar e salvar o seu povo? Portanto, se Deus assim o quis, se assim ele o estabeleceu, bendita, louvada seja a santíssima vontade do Senhor. Cabe-nos a nós, portanto, acolher com gratidão e vivenciar com máxima perfeição aquilo que Deus quis para nós. Amados irmãos e irmãs, a devoção à Nossa Senhora é garantia de um mais perfeito seguimento a Jesus Cristo. Quando alguém, portanto, obedecendo, acolhendo a vontade de Cristo, entrega-se a Maria, ele alcançará com mais facilidade esta perfeição de vida. A missão de Nossa Senhora é esta, é ensinar-nos a fazer tudo o que Jesus mandou. A missão de Nossa Senhora é, portanto, nos ensinar a colocar em prática aquilo que Jesus Cristo ensinou a todos os seus seguidores. E desta forma, fazer com que nós nos mantenhamos na comunhão com Ele. Fazer com que desta forma nós nos mantenhamos nesta união com Ele. E assim, perseverando na observância dos mandamentos, alcancemos a santidade, vivamos em santidade e alcancemos a salvação. A Igreja Católica vai nos ensinar no Catecismo que se salvam aqueles que no dia da sua morte se encontram em estado de graça. O que é estar em estado de graça? Estar em estado de graça significa não estar em pecado grave, não estar em pecado mortal, estar em comunhão com Deus. Portanto, Nossa Senhora, ensinando-nos a fazer a vontade de Cristo, ensinando-nos a fazer tudo o que Ele mandou, nos garante, portanto, esta vida na graça de Deus. E se nós nos desviarmos, facilmente perceberemos os nossos erros e seremos incitados à contrição, ao arrependimento e encaminhados à confissão, porque a nossa consciência nos dirá que nós nos desviamos do caminho. A Santíssima Virgem, pela sua materna assistência, nos ajudará a compreender que nós não fizemos o que Jesus mandou e assim nos motivará a alcançar este retorno à graça através do arrependimento e da confissão. Portanto, a devoção à Nossa Senhora, a consagração a ela, são meios extraordinários, queridos pela providência, para nos manter na graça de Deus. A consagração à Santíssima Virgem, portanto, ela é uma arma de salvação, como vão dizer os santos, para aqueles a quem Deus quer salvar. Lembrando-nos que, como diz São Pedro, esta é a vontade do Senhor, que todos cheguem ao conhecimento da verdade e se salvem. Não há ninguém que Deus tenha feito para a condenação. Deus nos fez, todos nós, para a felicidade eterna. Deus nos criou para o céu. É verdade que
muitos não acolhem, não aceitam e não desejam a salvação que Deus proporciona. Por isso, todos os dias, há muitos que vão para o inferno, mas não porque Deus assim o quis, mas porque eles assim o desejaram. Aqueles que se condenam por vontade própria, porque durante a sua caminhada fizeram uma opção contrária àquilo que Deus queria para eles. Não quiseram, de fato, a salvação que Cristo lhes proporcionou. Quando falamos, portanto, da consagração a Nossa Senhora, nós devemos compreendê-la sempre na ótica deste imenso plano de amor de Deus, deste plano de salvação que Deus estabeleceu para toda a humanidade e que Deus apresenta a cada um de nós. A consagração à Santíssima Virgem, ela é um meio de santificação, ou seja, é um meio que nos facilitará a colocar em prática o que Cristo mandou, a fim de obtermos esta salvação eterna. Quando nós falamos da consagração a Nossa Senhora, é importante também vê-la em um aspecto mais profundo ainda. Não apenas como meio de santificação pessoal, mas como meio de cumprimento do grande desígnio de Deus para a humanidade. Aqui entra a dimensão escatológica da consagração à Santíssima Virgem. Quando, portanto, Deus criou a humanidade, e nos é narrado isto em Gênesis, nos primeiros capítulos, Deus, diante da queda do homem, incitado pela serpente, Deus, ele castigou o homem e a mulher e também a serpente. E Deus fez uma célebre profecia que tudo tem a ver com aquilo que agora apresentamos, a devoção e a consagração a Nossa Senhora. Esta profecia diz o seguinte, que o homem, a mulher, portanto, o ser humano, eles seriam responsáveis por esta derrota de Satanás e pelo cumprimento da vontade de Deus em um plano mais amplo. Quando Deus dirige-se à serpente, castigando-a, ele fará esta promessa, esta profecia, dizendo: a mulher e ti, entre você e ela, eu estabelecerei ódio e inimizade. Estabelecerei ódio entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela. Ela, a mulher e a sua descendência, te esmagará a cabeça, e tu armarás ciladas contra o seu calcanhar. Gênesis 3, capítulo 3, versículo 15. Portanto, Deus mesmo estabelece este ódio e esta inimizade irreconciliáveis entre a serpente e a mulher, entre a descendência da serpente e a descendência da mulher. E Deus profetiza que a mulher com a sua descendência esmagaria a cabeça da serpente. E que depois, esta serpente com a sua descendência faria ciladas, armaria ciladas ao calcanhar da mulher. E o que isso tem a ver com a devoção a Nossa Senhora? Isso tem a ver com a devoção a Nossa Senhora na sua amplitude. Porque justamente Jesus nos faz ver que esta mulher é Nossa Senhora. É por isto, precisamente, que na Sagrada Escritura, no Evangelho narrado por São João, no capítulo 19, versículo 26, Jesus se dirige, quando entrega o seu apóstolo amado a Nossa Senhora, ele se dirige a ela não com o título de mãe, mas com o título de mulher. Muitos, inclusive, se incomodam de Jesus na cruz, quando entregava o apóstolo a sua Mãe Santíssima, não ter usado o termo mãe. Parece que seria mais carinhoso, parece que seria algo mais delicado se ele tivesse usado o termo mãe. De fato, a Bíblia nos narra que Jesus disse: mulher, eis aí o teu filho. Por que Jesus usou a expressão mulher? Jesus usa a expressão mulher justamente porque ele queria fazer ver que aquela mulher profetizada no Antigo Testamento, aquela mulher da qual o Pai falava, que teria uma descendência que esmagaria a cabeça da serpente, esta mulher era Nossa Senhora. E Cristo quis fazer ver isto. Por isso, ele usa o termo mulher, e tinha que ser mulher. O termo é preciso, é muito bem colocado. Portanto, ele faz ver que a profecia começava a se cumprir quando aquela mulher profetizada em Gênesis, de fato,
ela era revelada e era exatamente a sua Mãe Santíssima. E mais, a descendência, a razão pela qual, portanto, Cristo nos entrega a Maria, a fim de que ela nos santifique, a fim de que ela nos ajude a obedecer, a vivenciar a vontade de Deus. Cristo dá a ela uma descendência, por isso chama aqueles a quem ele entrega a ela de filhos. Mulher, eis aqui o teu filho, eis aqui os teus filhos. Na pessoa de João, todos nós estávamos presentes. Ele nos representava a igreja. Então, aquela é a descendência da mulher. E de que forma esta descendência? De que forma esta descendência, juntamente com a mulher, esmagariam a cabeça da serpente? Lembrando que a descendência por excelência é o próprio Cristo. Mas nós somos membros do seu corpo místico. A igreja total é Cristo conosco, que estamos unidos a Ele pela graça. E, portanto, é desta forma que a profecia se realizará. Nós devemos estar muito atentos a todo esse significado, a fim de que nós compreendamos, não de maneira superficial ou romântica, a devoção à Nossa Senhora, mas de maneira muito precisa, a fim de que nós possamos vivenciá-la sem medos, sem escrúpulos, sem amarras, a fim de que nós possamos, de fato, entender a vontade e o plano de Deus para a igreja, para o mundo e para nós, cada um de nós em particular. Nosso Senhor Jesus Cristo, Ele faz ver, portanto, que nesta entrega à sua Mãe Santíssima, está o cumprimento da profecia feita há milhares de anos atrás pelo Pai. E a devoção à Nossa Senhora, ela nos levará a isto. Dizia, de que forma, portanto, esta cabeça da serpente será esmagada? Como nós demonstramos, como nós realizaremos esta profecia? De que forma ela se cumpre em nossas vidas? De fato, a cabeça de Satanás, ela é esmagada quando nós rejeitamos as suas seduções. Quando nós dizemos não às suas infectivas, às suas tentações. Quando nós dizemos não às suas propostas estas que querem nos tirar do caminho de santificação, que querem nos tirar da vontade de Deus. Por isto, a devoção à Nossa Senhora consiste nesta entrega total a Maria, a fim de que nós aprendamos a fazer tudo o que Jesus mandou. Porque aqueles que fazem o que Jesus mandou, não pecarão. Aqueles que fazem o que Jesus mandou, estarão resguardados da ação do maligno, desta, de fato, influência maior em suas vidas. Nossa Senhora é aquela que recebeu da parte de Deus, o Pai, e da parte de Deus, Filho, a missão de esmagar a cabeça da serpente. Eis que a mulher e a sua descendência te esmagarão a cabeça. Portanto, não foi o homem, não foi a carne quem escolheu, mas o próprio Deus quem assim o quis e assim estabeleceu. A devoção à Nossa Senhora nos leva, portanto, à vitória sobre Satanás, à vitória sobre a serpente, de forma que nós muito mais facilmente descobrimos a sua malícia, a sua ação, e mais facilmente, com auxílio e intercessão materna de Nossa Senhora, venceremos ali as suas seduções. Por isso é tão importante a devoção à Santíssima Virgem, porque não é Deus diretamente quem derrotará a Satanás. Seria para o demônio um privilégio imerecido. Deus, ele confiou esta missão à mulher e à sua descendência. A mulher e a sua descendência. E é imensamente mais humilhante para o demônio ser derrotado pela mulher e a sua descendência do que ser derrotado diretamente pelo próprio Deus. Portanto, é a missão, é o cumprimento da missão que o próprio Deus estabeleceu. Quando Cristo nos entrega a Maria, ele dá corpo, ele então reduz ao ato, ele então concretiza a profecia do Pai. Aí a importância, meus amados irmãos e irmãs, de nós entendermos esta missão da Santíssima Virgem e o nosso papel, a nossa colocação dentro desta missão. Como que nós seremos imensamente beneficiados por esta total consagração, uma vez que nos levará a uma clareza maior daquilo que é a vontade de Deus
e daquilo que é a ação do inimigo, de forma a colocar em prática os mandamentos e a rejeitar aquilo que está em contrário à vontade do Senhor. E ligando tudo isto, a consagração, a este pequeno, misterioso e inspirado livro, o Tratado da Verdadeira Devoção. Digo inspirado usando as palavras do Papa Bento XV, que diz que é um livro inspirado e cheio da mais suave unção. O que este livro, escrito há 300 anos atrás, tem a ver com esta devoção, com este plano de Deus de santificar o seu povo e neutralizar a ação do maligno na nossa vida? O que este livro, o Tratado da Verdadeira Devoção, tem a ver com todo este processo de santificação que Deus proporcionou, que Deus estabeleceu para nós trilharmos? É o que nós falaremos no próximo bloco. O Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem, escrito por São Luís Maria Grignon de Montfort, ele completa, nestes anos 2012 e 2013, 300 anos que foi escrito. É uma data por demais significativa, para que nós possamos deixá-la passar em branco. De fato, é por demais significativa por muitas razões, mas sobretudo porque toca também a vida de cada um de nós enquanto crentes, enquanto discípulos de nosso Senhor Jesus Cristo. De que forma? Explico agora. No Tratado da Verdadeira Devoção está contida de maneira muito bela, profunda e simples o que é a devoção e a consagração à Nossa Senhora. Evidentemente que antes de São Luís Grignon de Montfort, muitos outros escreveram a respeito da devoção e mesmo a respeito da consagração à Nossa Senhora. Portanto, São Luís Maria Grignon de Montfort, este santo francês que viveu há 300 anos atrás, ele não é o inventor da consagração à Nossa Senhora. Como nós vimos, quem estabeleceu a devoção e a consagração a Maria Santíssima foi o próprio Cristo. Isto é bíblico, conforme podemos constatar na Sagrada Escritura. Jesus é aquele que por primeiro nos entrega aos cuidados de Maria Santíssima. É aquele que por primeiro nos consagra a ela. É aquele que por primeiro estabelece, portanto, esta autoridade de Maria Santíssima sobre as vidas e os corações de cada um de nós. Portanto, não é São Luís Maria Grignon de Montfort quem inventa a consagração. A consagração é estabelecida por Jesus mesmo. E depois, no decorrer da história da Igreja, foi sendo melhor compreendida por muitos grandes santos, por muitos teólogos, pelos doutores da Igreja, pelos padres da Igreja, por aqueles, portanto, que tiveram esta função, este carisma, por assim dizer, de fazer compreender melhor a fé. Mas é inegável que São Luís Maria Grignon de Montfort, este missionário francês do século XVII, XVIII, que ele, de fato, ele popularizou esta devoção à Nossa Senhora, esta consagração total. Popularizou. E este pequeno livro, o Tratado da Verdadeira Devoção, ele contém, portanto, a doutrina acerca da devoção e da consagração. Ele poderia ser contado dentro da numerosa biblioteca cristã, vamos dizer assim, dentro da ampla riqueza devocional e espiritual que a Igreja possui, dentre os muitos bons livros, muitas boas obras que a Igreja possui, ele poderia ser contado entre estes livros como sendo um a mais desta grande riqueza espiritual que a Igreja possui. Mas, de fato, ele se destaca. Este livro, o Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem, escrito por São Luís Grignon de Montfort em 1712, ele se destaca por a sua profundidade, simplicidade e praticidade na compreensão da doutrina e da vivência da consagração à Nossa Senhora. Este livro, ele tem uma história também que nos chama a atenção e nos faz perceber a importância deste manuscrito. Este livro, escrito em 1712, ele foi escrito a punho, à mão, por São Luís Grignon de Montfort, como que num fôlego só,
por isso ele nem possui notas de rodapés, como fruto, como ele mesmo vai dizer, fruto de anos de estudo, de pregação e de experiência da vivência desta consagração por parte daqueles a quem foi ensinado pelo grande santo e por muitos outros pregadores do seu tempo. São Luís Guinon de Montfort, ele sendo um ardoroso missionário, ele tinha uma intenção. A intenção dele era levar todos a Jesus Cristo. A intenção dele era salvar o maior número de pessoas possível. Nas muitas missões que ele realizou, ele obteve grande êxito. E depois de todo este empenho missionário, quase no fim da sua vida, ele vai escrever o Tratado da Verdadeira Devoção, fazendo entender o método de santificação eficiente que é a consagração, tal como Cristo quis e estabeleceu. E nisto, quando ele está escrevendo o Tratado da Verdadeira Devoção, ele vai ter uma revelação que nos faz, de fato, compreender como este livro torna-se um grande marco na vida espiritual dos cristãos. São Luís Guinon de Montfort, quando está escrevendo o tratado, ele vai explicar de maneira bíblica e teológica os fundamentos da devoção e da consagração, explicando o que é a verdadeira devoção, o que são as falsas devoções e o que é a verdadeira devoção a Nossa Senhora. Como esta verdadeira devoção, esta entrega total de nós mesmos a Maria, nos aproxima de Jesus Cristo. E quando ele começa a descrever as notas características da verdadeira devoção, e quando ele explica que a vivência desta verdadeira devoção levará ao reinado de Jesus Cristo, uma vez que Nossa Senhora nos conduzirá ao cumprimento mais perfeito da vontade de Deus, neste momento ele tem uma visão mística. O céu se abre e Deus lhe faz ver o ódio do inferno, todo o ódio de Satanás que atuaria para poder destruir o tratado da verdadeira devoção e também a ele que o compunha. E mesmo mostrará ali a ação do inimigo para destruir ou neutralizar aqueles que se empenham em conhecer, viver ou difundir esta verdadeira devoção. São Luís Guinon de Montfort, ele tem esta visão. Ele vê vários demônios em forma de animais, de bestas feras, com seus dentes e garras afiados, direcionados ao tratado e a ele mesmo, com o objetivo de destruí-los. Neste livrinho, o Tratado da Verdadeira Devoção, editado pela Fraternidade Arca de Maria, tem essa ilustração, que depois pode ser vista com mais precisão. Essa ilustração que mostra São Luís Guinon de Montfort, com o tratado na mão, e vários animais ferozes ao seu redor, tentando atingi-lo, e também o tratado que ele escrevia. E nesta visão, Deus lhe mostra, portanto, aquilo que havia profetizado no Antigo Testamento. O ódio, a inimizade entre a serpente e a mulher, entre a descendência da serpente e a descendência da mulher. São Luís escreve, no tratado mesmo, a visão que ele estava tendo naquele momento. É muito curioso que ele para de escrever acerca do assunto que estava discorrendo e começa a narrar a visão. Por isso nós hoje sabemos qual foi a visão. Nós sabemos o que ele viu e o que significa aquela visão. Ele diz que o demônio tentaria destruir o livro ou ao menos escondê-lo no silêncio de uma arca, de um baú, a fim de que não aparecesse. Mas que nós não tivéssemos medo. Ele diz, tanto melhor esta visão me dá a certeza de que no futuro, quando o livro for reencontrado, Deus suscitará um grande batalhão de soldados de ambos os sexos que combaterão contra o mundo, o demônio e a natureza corrompida, nos tempos perigosos que mais do que nunca se aproximariam. De fato, ele falava isso há 300 anos atrás. E a profecia
de São Luís Grignon de Montfort, ela cumpriu-se à risca. De fato, Deus não permitiu ao demônio que destruísse o livro. Não permitiu que destruísse o escrito. Mas, curiosamente, por desígnio de sua sabedoria, Deus, ele deixou que o demônio escondesse o livro. E este livro, o Tratado da Verdadeira Devoção, escrito por São Luís Grignon de Montfort, ele, de fato, desapareceu. São Luís morreu 4 anos depois que escreveu. O livro desapareceu sem ser publicado e só foi reencontrado 130 anos depois, muito após a Revolução Francesa. Apenas em 1842, que o Tratado da Verdadeira Devoção foi reencontrado, reconhecido como livro perdido de São Luís Grignon de Montfort e a partir daí publicado em todas as línguas conhecidas, em todas as principais línguas conhecidas daquele tempo. Hoje traduzido em mais de 60 idiomas e ali divulgado por todos os cantos. É o livro mariano mais lido, mais estudado de todos os tempos. Aprovado integralmente pela Igreja, recomendado por tantos santos e por tantos papas. Depois de publicado em 1842, não houve santo do qual tenhamos conhecimento que não tenha feito uso dele para a sua vida espiritual. Porque, de fato, a entrega total a Maria, esta vivência dessa total entrega, ajuda-nos na realização do plano de Deus em nossas vidas. Maria é sempre aquela que nos ensinará a fazer tudo o que Jesus mandou. E aí se entende, portanto, o ódio de Satanás. Meus amados irmãos, o demônio só deveria ter ódio e medo e pavor desta verdadeira devoção. E ele esconde este livro durante tanto tempo, para que não aparecesse, porque ele reconheceu no tratado, na verdade, na consagração ensinada por São Luís Grignon de Montfort no tratado, o cumprimento, a vivência daquela devoção verdadeira que Cristo estabeleceu na cruz. E ele reconheceu que se o mundo conhecesse, o demônio percebeu que se o mundo conhecesse a consagração ali ensinada por São Luís Grignon de Montfort, ele então teria a sua cabeça esmagada, teria então a sua ação neutralizada, o seu reino destruído. Ele reconhece no Tratado da Verdadeira Devoção, na consagração ali ensinada, o cumprimento da profecia e por isso se empenha em escondê-lo de todos. E Deus permite para que, de fato, assim se manifestasse todo o ódio e todo o pavor que o inimigo tem desta verdadeira devoção. Cabe-nos agora a nós todos, irmãos, não apenas conhecer e ler, mas também difundir a verdadeira devoção, levando todos ao coração de Maria, para que desta forma todos possam aprender com a Mãe do Céu a maneira mais perfeita de seguir e de obedecer a nosso Senhor Jesus Cristo. É importante compreender todo o pavor e todo o ódio que o escrito deste pequeno livro, o Tratado da Verdadeira Devoção, suscitou em Satanás e no inferno. É importante compreender todo este pavor e todo este ódio para que nós possamos compreender esta arma espiritual com a qual nós iremos derrotá-lo. Deus, quando Ele permitiu que o demônio escondesse o tratado durante 130 anos, Ele fez-nos compreender isto. Esta é a pedagogia de Deus. Deixando o inimigo agir, faz com que ele mesmo manifeste a arma com a qual nós iríamos derrotá-lo. Na verdade, tudo que nós precisamos como cristãos é amar a Deus. E a verdadeira devoção a Nossa Senhora nos conduz a isto, a um amor verdadeiro a Deus, porque nos leva ao cumprimento da sua vontade. Porque amar a Deus não é um sentimento, não é uma teoria, uma filosofia, não é uma poesia, simplesmente. Amar a Deus é um ato concreto, é uma escolha. Amar a Deus é, portanto, uma opção que se faz pela vontade de Deus. E a consagração a Nossa Senhora, a total entrega a ela, tem por objetivo justamente isto: nos conduzir ao conhecimento e à vivência da vontade de Deus. E isto neutraliza o plano do inimigo. Porque qual é o plano de Satanás? Qual é o objetivo do demônio? O objetivo do demônio é arrastar para o inferno o maior número de pessoas possível. O objetivo do demônio é nos tirar do caminho de santidade, de salvação. É vingar em nós
o castigo que ele sofre pela escolha que ele fez. Como ele nunca mais poderá ser feliz porque escolheu o inferno, porque nunca mais poderá ser feliz, e como ele não pode atingir Deus diretamente, ele tenta atingir os filhos de Deus, tentando-os desviar, tentando-os para desviá-los do caminho de santidade e, portanto, do caminho de salvação. A verdadeira devoção a Nossa Senhora nos leva a esta intimidade com Maria, de forma que nos faz descobrir com mais facilidade estas artimanhas do inimigo, de modo a poder vencê-las com mais precisão. E não apenas nos faz ver as artimanhas, as ciladas do inimigo, alcança-nos a graça para que nós possamos de fato derrotá-lo. Porque esta é a missão de Nossa Senhora. Esta é a missão dada por Deus. Deus disse, eis que a mulher, disse ao demônio, eis que a mulher e a sua descendência te esmagará a cabeça. Portanto, ela, quando recebe de Deus esta missão, evidentemente que recebe os meios de cumprir esta missão. Quando Jesus, na cruz, ele nos entrega a Maria e estabelece-a a mãe de todos nós e faz dela, de fato, esta formadora dos seus filhos, quando faz dela uma autoridade sobre as nossas vidas e os nossos corações, ele está então dando curso ao cumprimento da profecia. A profecia que diz que o inimigo teria, portanto, a sua cabeça esmagada pela mulher e a sua descendência. O Tratado da Verdadeira Devoção, simplesmente, ele explicita isto. Ele explica de maneira maravilhosa, de maneira simples, profunda, como que esta entrega à Santíssima Virgem nos conduz a este amor mais profundo a Deus. Como que esta entrega à Santíssima Virgem nos faz, na vida espiritual, vencer estas batalhas que nós travamos, porque de fato nós nos encontramos em uma guerra espiritual contínua, e aqueles que não se dão conta disto facilmente são vencidos pelo inimigo. Portanto, o Tratado da Verdadeira Devoção, quando ele foi escondido em 1712, portanto, e permaneceu escondido até 1843, esse período de 130 anos é suficiente, por demais longo, para que nós não possamos perceber todo o medo que o demônio tem desta devoção. O raciocínio do inimigo, o raciocínio de Satanás foi muito lógico. Ele disse, se o mundo conhecer esta devoção, se o mundo conhecer esta consagração, o meu reino estará destruído e a minha cabeça estará esmagada. Portanto, façamos de tudo para destruí-lo, ou ao menos para escondê-lo. Deus não permitiu, portanto, como já dissemos, que fosse destruído, mas permitiu que fosse escondido. E assim, o demônio, pretendendo-se sábio, na verdade foi estulto. Pretendendo-se esperto, na verdade ele foi estúpido. Por quê? Assim, pensando que escondendo o tratado, resolveria o problema, apenas chamou a atenção de todos para aquele livro, para aquele singelo escrito. Desta forma, nós podemos ver que ali estaria a resposta e a arma para se cumprir a profecia. Quando em Fátima, 200 anos depois, Nossa Senhora aparece, ela vai fazer-nos ver, de fato, que a estratégia de Deus permanece a mesma e que cabe-nos a nós, de fato, colocar em prática aquela ordem que Deus estabeleceu. Cabe-nos a nós aceitar a pedagogia e a ação de Deus, a fim de que nós obtenhamos a vitória, seja em nossa vida individual, no nosso esforço de santificação, seja como igreja, no cumprimento, portanto, dos desígnios de Deus. Nossa Senhora, nas suas aparições, estas reconhecidas pela igreja como autênticas, ela vai dizer esta frase, manifestando o anseio, o desejo do coração de Cristo, ela vai dizer aos pastorinhos, o meu filho quer estabelecer no mundo a devoção ao meu imaculado coração. Meu filho quer estabelecer no mundo a devoção ao meu imaculado coração. E depois ela vai dizer, por fim, o meu imaculado coração triunfará. O que muitos não percebem é a ligação imprescindível que existe entre
as duas coisas, entre o desejo do coração de Cristo e esta outra profecia, que nos enche de alegria e alívio, de esperança, pela qual sabemos que, por fim, o Imaculado Coração triunfará, ou seja, Nossa Senhora conduzirá todos ao amor verdadeiro a Cristo. Mas para que esta profecia se cumpra, aquela outra precisa se cumprir primeiro. Para que aquela profecia do reinado de Jesus Cristo, do triunfo do Imaculado Coração, se cumpra, há algo a ser feito antes disto. E este algo é estabelecer no mundo a devoção ao Imaculado Coração de Maria. E o que é esta devoção? O que é? No que consiste a devoção ao Imaculado Coração de Maria? A devoção ao Imaculado Coração de Maria consiste na vivência daquela devoção que Jesus Cristo mesmo estabeleceu na cruz, daquela devoção que Jesus quis que nós tivéssemos para com a sua Mãe Santíssima ao nos dar por mãe. Aquela devoção que nos fez submissos a ela como filhos e que estabeleceu como autoridade sobre nós. Aquela devoção que é expressa de maneira maravilhosa no Tratado da Verdadeira Devoção, que nos faz reconhecer esta maternidade espiritual da Santíssima Virgem e assim nos submeter a ela amorosamente, a fim de que com ela aprendamos a amar Jesus, colocando em prática tudo o que Ele mandou. Meus amados irmãos, é tempo, portanto, de nós cumprirmos aquilo que Nossa Senhora, em muitas ocasiões, já nos manifestou, já nos pediu, aquilo que Jesus, em muitas ocasiões, a almas privilegiadas, a santos e a confidentes, também manifestou. Ele quer que se estabeleça no mundo a devoção ao Imaculado Coração de sua mãe, a fim de que, desta forma, a humanidade, especialmente os cristãos, de fato, aprendam melhor a vontade de Deus. Alguém poderia objetar, mas nós não temos para isto a igreja? Nós não temos o catecismo para nos ensinar a vontade de Deus? Temos. Nós temos tudo isto. Nós temos os sacramentos, nós temos todos os meios de santificação. A palavra, o magistério, os sacramentos, o exemplo da vida de muitos santos e santas. Agora, a pergunta é, pelo fato de termos tudo isso, aliás, mesmo tendo tudo isso, nós todos, a humanidade, especialmente em nossos dias, nós estamos mais santos? Nós temos feito o uso correto dos meios de santificação que Deus nos deu, que nos proporcionou por meio da Santa Igreja? A resposta é não. Infelizmente, a humanidade, ela tem piorado sempre mais. Sempre mais. Basta ver as estatísticas, o número de divórcios, o número de abortos, o número de pessoas que vivem, de fato, uma vida desregrada, o número de jovens viciados em droga, o número de famílias que se desfazem, o número de pessoas que vivem nas falsas doutrinas, espiritismo, protestantismo, outras religiões que não têm em Cristo o seu Salvador, o número de pessoas que aderem a tantas seitas, a pessoas que, enfim, de maneira equivocada, buscam, entendeu? Vida espiritual aonde não se pode encontrar, pessoas que não apenas vivem o pecado, mas promovem e fazem apologia do mesmo. Então, o nosso mundo, infelizmente, ele tem caminhado de mal a pior, embora nós tenhamos todos os meios de santificação e salvação. O que nos falta é, de fato, reconhecer a bondade, a grandeza do amor de Deus por nós. E por isto, nós precisamos voltar-nos a Maria, porque sistematicamente, o nosso mundo tem sido atacado, o nosso mundo tem sido atingido pelo inimigo, as pessoas, os seres humanos, as famílias e mesmo muitos dentro da igreja têm sido enganados. Então nós precisamos, de fato, desmascarar o inimigo, neutralizar a ação dele em nossa vida, na vida de nossas famílias, de nossas comunidades em maneira geral. Nós precisamos enxergar com mais clareza a vontade de Deus, a fim de que nós possamos acolhê-la e vivenciá-la de maneira mais profunda. Aqui entra a verdadeira devoção. Nossa Senhora disse em Fátima, e nós precisamos abrir os ouvidos do coração, estarmos atentos aos desígnios de Deus. Meu filho quer estabelecer no mundo a devoção ao meu Imaculado Coração. Portanto, amados irmãos, cabe-nos a nós a responsabilidade, não apenas de conhecer e vivenciar a verdadeira devoção, mas também de difundi-la aos outros, como meio de conhecer melhor a vida espiritual, como meio de se precaver de toda essa ação do inimigo e de neutralizar toda este modo, de toda essa sua ação destruidora em nossas vidas e de nossas famílias. De fato,
conhecer a verdadeira devoção, ler o tratado e fazer a consagração que aqui é contida, é cumprir de maneira mais perfeita aquilo que Jesus disse no Evangelho, aquilo que Nossa Senhora manifestou em Fátima. E isto, dessa forma, nós e a humanidade toda será beneficiada, porque nós cumpriremos de maneira mais perfeita a vontade de Deus. Amados irmãos e irmãs, creio ser muito importante mostrar como que, na prática, esta devoção à Santíssima Virgem, esta total consagração, como ensina São Luís Maria Grignon de Montfort, como tem sido provada a sua eficiência no decorrer da história. São Luís Grignon de Montfort, ele mesmo já mostra isto através dos seus escritos e do testemunho que ele dá da eficácia desta consagração, da vivência desta devoção, nas missões que ele realizou. São Luís Maria Grignon de Montfort, este grande missionário francês do século XVII, XVIII, ele realizou centenas de missões na região onde ele viveu, sobretudo no norte da França, na região da Bretanha, da Normandia, da Vendéia, aquela região toda que ele evangelizou. Aquela região era, até então, a região mais fria na fé, a região onde as pessoas eram muito indiferentes, mais indiferentes à religião, não frequentavam muito a igreja, não observavam os preceitos, a Santa Missa, não frequentavam os sacramentos e havia, portanto, um terreno muito fértil pela ignorância religiosa e pela falta de prática da religião, um terreno muito fértil a influências de ideias erradas. Foi por isso que aquela região tornou-se um grande foco de difusão da heresia jansenista. Da heresia jansenista, que consiste na negação, portanto, da autoridade do magistério da Igreja e de vários outros dogmas de fé. É uma heresia protestante e que naquele tempo começou a atingir muitos católicos, muitos cristãos ali então despreparados. E esta consagração, ela foi usada por São Luís Grignon de Montfort nas suas missões como meio de fortalecer a fé das pessoas. São Luís realizava a missão como qualquer outro padre zeloso do seu tempo. Pregava o Evangelho, ensinava o catecismo, convidava as pessoas ao seguimento de Jesus Cristo, a deixar o pecado, a viver na graça de Deus. As missões naquele tempo demoravam semanas, às vezes até meses. Hoje as nossas missões são tão rápidas, às vezes demoram alguns dias apenas, ou um fim de semana, ou no máximo uma semana. Naquele tempo não, eram semanas ou mesmo meses. E eram missões que visavam de fato aquela conversão da população onde se realizavam estas missões, que levava as pessoas à reflexão sobre o sentido da vida, que chamava as pessoas à renúncia de todas as coisas que eram contrárias à vontade de Deus, a renúncia daquilo que era contrário ao projeto de Jesus Cristo e que, ao mesmo tempo, proporcionava às pessoas um conhecimento melhor da fé, que levava as pessoas a elevarem os seus sentimentos, como nos convida o Santo Apóstolo, corações ao alto, como nos diz a liturgia, que convidava as pessoas a realmente estabelecerem como meta, a grande meta da sua vida, a união com Deus no amor, a busca da sua santificação. E desta forma, os missionários proporcionavam também a ocasião da reconciliação, ou seja, da confissão, para que as pessoas pudessem concretamente manifestar a sua adesão a Jesus Cristo, o desejo de viver o batismo que já haviam recebido. Portanto, ele fazia isto como todos os missionários do seu tempo. O diferencial era este. O diferencial é que, além de ser um grande santo, um homem de profunda oração e de uma coragem realmente vigorosa de apresentar a verdade do Evangelho sem peias, sem mutilações, sem falsificações ou sem fáceis concessões ao mundo, além de ter esta característica que realmente o tornavam um homem admirável no cumprimento da sua missão, também ele usava o método de Jesus Cristo. Aqui está o grande diferencial. São Luís Grignon de Montfort, ele teve justamente a intuição
de não fazer algo de novo. O que é, entre aspas, diferente em São Luís foi o fato de ele fazer igual a Jesus. Jesus, como foi o método de evangelização de nosso Senhor Jesus Cristo? O método de evangelização de nosso Senhor Jesus Cristo foi este. Depois de ter iniciado a sua vida apostólica, depois de ter, portanto, cumprido este tempo junto com Nossa Senhora, diz a Bíblia, sempre submisso, embora sendo Deus, mostrando a importância da humildade, da submissão e da obediência. Depois de ter vivenciado este grande retiro de 30 anos, por assim dizer, ele começa a pregação do Evangelho. E o seu método foi este, foi ensinar as verdades de fé, aquilo que era necessário para que as pessoas se salvassem, a mostrar com a sua vida as virtudes que eram necessárias um cristão de fato vivenciar. Depois de ter ensinado todo o caminho de santificação e de salvação, depois de ter fundado a igreja e deixado a igreja para poder então continuar ensinando as verdades de fé, confirmando as pessoas no caminho de santidade, distribuindo a graça por meio dos sacramentos. Depois de ter feito isto, como é que ele encerra a sua missão? Nos diz a Sagrada Escritura que Jesus ele encerra a sua missão entregando a igreja inteira aos cuidados de Maria, consagrando todos a Maria Santíssima, para que com este gesto eles pudessem ter, portanto, em Nossa Senhora uma guia, um auxílio, um sustentáculo, uma poderosa intercessora e formadora que os ajudaria, que nos ajudaria como igreja a colocar em prática tudo o que Ele mandou, a fim de que nós obtivéssemos a santificação e a salvação. Portanto, era assim que São Luís Grignon de Montfort terminava as suas missões. Depois que ensinava o Evangelho, convidava todos, de fato, a um seguimento mais perfeito de Jesus, proporcionava a todos a reconciliação por meio da confissão sacramental. É importante aqui abrir um parênteses, confissão comunitária não vale, confissão comunitária é proibida pela Igreja, portanto, não é esta confissão a qual me refiro, a confissão é individual com o sacerdote, chamada confissão auricular. Então, fechando aqui a observação, depois de ter então reconciliado as pessoas, São Luís Grignon de Montfort, ele repete o gesto de Jesus. Ele, portanto, pelo ato de consagração, ele entrega todos ao coração de Maria. Depois de ter ensinado o que é a devoção e como ela nos beneficia em nossa vida espiritual, ele, portanto, leva todos, nos últimos dias da missão, a fazerem esta consagração. Eu tive a oportunidade de ver na França, quando fiz ali a peregrinação, nas cidades onde São Luís ensinou e onde ele está sepultado, duas destas folhas, que naquele tempo já havia a imprensa e, portanto, a tipografia, e, portanto, era possível imprimir as fórmulas da consagração total a Nossa Senhora. Embora a maior parte das pessoas fossem analfabetas naquele tempo, mas ele lia, elas repetiam e depois elas assinavam. Alguns apenas com um X, porque não sabiam escrever. E São Luís assinava embaixo como testemunha daquela entrega total a Maria, renovando os votos batismais, renovando a consciência da fé e colocando-se ali debaixo da proteção e da autoridade de Maria, para que com ela aprendessem a colocar em prática tudo o que Jesus mandou. Assim ele encerrava as suas missões nos lugares onde ele evangelizou, levando todos a fazer esta consagração que depois ele ensinou no Tratado da Verdadeira Devoção com mais detalhes e profundidade. E o que aconteceu? O que a história nos narra a respeito destas consagrações? Qual foi o efeito pastoral destas consagrações? Sabemos que alguns anos depois que São Luís evangelizou, 70 anos depois, melhor falando, veio a Revolução Francesa. A Revolução Francesa que foi uma grande desgraça, não só para a Igreja, mas para toda a humanidade, que em nome da liberdade disseminou a ditadura, que em nome da tolerância oprimiu as pessoas, que em nome de uma igualdade assassinou milhares de pessoas, especialmente sacerdotes, religiosos, bispos e aqueles que quiseram se manter fiéis. A Revolução Francesa foi a primeira grande ação revolucionária para poder
tentar tirar do coração do povo a sua fé. E que depois fracassou, mas que fez muitas vítimas naquele tempo. A Revolução Francesa obrigava as pessoas, sacerdotes ou fiéis, a um juramento pela qual renunciavam à autoridade da igreja sobre eles. E desta forma, se vinculavam ao governo revolucionário como a grande autoridade sobre eles. E aqueles que se recusassem a fazer tal juramento, eles então eram considerados inimigos da nação e assim eram sentenciados à morte. A maior parte deles na guilhotina, aí o famoso instrumento de martírio que foi a guilhotina, pela qual passaram milhares de sacerdotes, religiosos, religiosas e fiéis do povo. E é interessante que aquela região que São Luís evangelizou e na qual ele ensinou a consagração e o rosário, o terço de Nossa Senhora, aquela região de fria que era, de indiferente que era para com a religião, tornou-se a mais fervorosa, de forma que no tempo da Revolução Francesa foi o lugar onde mais resistiu a toda essa infectiva revolucionária, rejeitando ali esta negação da fé. E por isto mesmo foi a região que mais deu mártires para a igreja, onde as pessoas mantiveram-se fiéis, porque compreenderam a fé e se esforçaram de vivenciá-la. Mesmo que naquele tempo, quando a Revolução veio, eram muito poucos da época de São Luís que sobravam, mas os seus filhos e netos, que aprenderam a fé e que viviam a verdadeira devoção nessa consagração e na reza do terço, então mantiveram-se a fé e tiveram força, coragem suficiente para poder antes perder a vida do que a comunhão com Cristo, antes aceitar o martírio do que a apostasia para salvar a sua pele. Meus amados irmãos, portanto, um método de santificação apresentado aqui no Tratado da Verdadeira Devoção mostrou-se muito eficiente, não apenas neste caso testado pela Revolução Francesa, como na vida de muitos outros santos que depois realmente realizaram esta consagração e que nos dão o testemunho de que ela é eficiente. Recomendando, portanto, a todos que conheçam e vivam a consagração ensinada no tratado, nós estamos ajudando a fortalecer a fé e o seguimento de nosso Senhor Jesus Cristo, da maneira mais perfeita, da maneira como Ele ensinou.